Olá, pessoal! Chegamos na metade da semana, quarta-feira, teremos aula de português, beleza? Vamos lá. Isso, a saudação e o abraço. Beleza, beleza, beleza. Nós vamos rever um pouquinho o conteúdo da aula passada para poder dar continuidade, tá bom? Nós falamos do teatro e, falando em teatro, não é só a apresentação dos atores lá em cena, tá bom? Tem textos também que faz parte. É o quê? O texto de teatro, também chamado de texto dramático, é para ser representado. Por isso, apresenta a descrição, olha que a gente falou, é descrição do cenário e dos personagens, tá bom? Então, ele tem que dizer ali como vai ser um, como vai ser outro, né? As características do personagem, para o ator, né? Incorporar, né? Aquele personagem. E, lógico, além das falas, tá? Porque não é um teatro mudo, né? Só com gestos. Pode ser que tenha também. Mas, nesse caso aqui que nós estamos falando, né? O texto lá do Seu Calixto, né? Teve diálogo. Também há as indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar. Lembram? Movimentação no palco, para onde vai, para que lado, de um lado para o outro, tá bom? E as expressões, né? Ó, com raiva. As expressões faciais falam muito, pessoal, tá bom? Às vezes fala mais do que a própria fala, viu? Então, vamos lá. Principalmente nos diálogos, a gente vai perceber isso aqui, ó, tá bom? As indicações em texto teatral são chamadas de rubricas. Então, vamos lá. Pegue sua rubrica, vai estudar, ok? Aí, a tarefinha de casa que vocês fizeram. E em um texto dramático, todas as indicações de movimentos e gestos e todas as expressões dos personagens são conhecidas como rubricas. Foi o que a gente acabou de analisar. Essa atividade aqui, né? Depende de estarmos em sala de aula, tá bom? Então, essa página aí, 15, pessoal, ela não será feita, tá bom? Vamos para a página 16. Pronto. Falando em verbos, que a gente já viu, verbos. Aquelas palavras que indicam ação ou estado. Mas não é o estado do Pará, da Bahia, não. É o estado de como você está, tá bom? É muito frequente em um texto teatral haver indicações de como deve acontecer a peça. O diretor tem que estar frequentemente orientando os atores, principalmente durante os ensaios. Assim, o ator do texto orienta os movimentos dos atores e até as emoções que eles devem demonstrar. Olha, nessa hora você tem que demonstrar que está sentindo medo. Entendeu? Nesta hora você tem que mostrar que você ficou com dúvida de alguma coisa, está duvidando daquela pessoa. Então é isso, tá bom? Vocês vão pegar aqui, ó, reler aqui essa rubrica que foi tirada do texto. E esses verbos que estão aqui, ó, destacados, você vai responder a letrinha A e B, responde e volta, para a gente entender melhor esse assunto. Vamos lá, pode fazer. E aí, pessoal, deu certo? Beleza, vamos lá. Então, releia a rubrica a seguir e preste atenção. Nós temos os verbos destacados. Vai falar e também estivesse. Foi assim. Daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Aí, qual dessas duas expressões, tá bom? Indica uma ação. Uma ação é o que ele vai fazer. Ó, isso aqui é o que ele vai fazer. Já que eu estou tirando uma parte do trecho como resposta, o ideal é você colocar aspas, tá bom? Porque você está tirando uma partezinha aí do trecho, tá bom? Aí você escreve o que é, tá bom? Então, essa parte vai falar é a ação dele. Ele vai falar alguma coisa, tá bom? E lógico, né? O próximo vai ser estivesse.
tá bom? Ele vai ter que demonstrar ali a sensação de que ele está fascinado com aquela ideia, tá bom? Então, ele tem que dar aquela emoção, que aquela ideia é muito boa demais, tá bom? Menino, isso que eu pensei, Ixi Maria, eu penso numa ideia boa, tá certo? Então, vamos lá, pontinho final aqui também, tá bom? Deu certinho para vocês? Muito bem. Aí, a gente vai fazer o que agora? Relembrar um pouco mais dos verbos. Os verbos de ação indicam as ações, atividades e movimentos. Tá aqui, ó. O que é que você vai fazer lá na hora? Você vai andar pelo palco? O que é que você vai falar? Como é que você vai se movimentar? Lento, devagar, com cautela? Olha, naquela hora você tem que gritar, viu? Não é para falar baixo, não. Correr, pegar alguma coisa. Então, na hora que você estiver fazendo, falando, não sei, e aí diga assim, você tem que pegar nesta hora aquele copo que tá vendo? Olhar. Então, quando você falar alguma coisa nessa hora da cena, você tem que olhar para algum lugar. Esses são os verbos que mostram a ação, o que os atores devem fazer. E os verbos que representam os estados. Olha assim, verbos de estado comuns no texto teatral. Ser. Você tem que ser como? Séria? É? Como é que você deve estar nesse momento? Você deve estar com o corpo bem relaxado, demonstrando bem tranquilidade. Como é que você deve parecer nesse momento? Que está distraída? Como você deve permanecer? Fiquei assim feito, parecendo uma estátua. Continuar, tornar-se, ficar. Então, aqui são aquelas expressões que você tem que demonstrar como você está se sentindo naquele momento, tá bom? E a gente vai, certo? Temos um RA aí que vocês, por acaso, na página 17, tá? Que eu vou mostrar logo esse RA para vocês, tá bom? Olha só. X com som de S e Z. Muitas vezes a letra X não tem o som do X. Xarope, né? Xícara, tá bom? Às vezes tem som de S ou de X, ou de Z. Eu vi o X aqui. Podia ser um S aqui. Excursão. Então, este X tem som de S. Exame, za. Aí aqui ele já não tem som de S. Za tem som de Z. Ó, podia ser um S aqui. Explicação. Tem som de S. Tes. Ó, esse X tem som de S. Viram? E algumas vezes eles têm som de quê? Som de Z. Exer. Ó, não é um Z aqui. Exercício. Tem som de Z. Aí, Za é um som de Z, mas é um X. Muito bem. Aí já não é. Som de S. Então, pula. Exato. Za. Ó. E não é um Z. Tá bom? Então, o que é que eu quero? Que eu não ia fazer, mas já fiz. Porque a gente vai entrar aí, pessoal, no som do Z. Tá bom? Também do X, do S. Esses sonzinhos que a gente trabalhou há pouco tempo. Vamos fazer esse mão na massa? Tá bom? Agora, lembre que esse mão na massa é o seguinte, tá? Tá pedindo aqui para sublinhar, para pintar. Então, deixa eu botar logo aqui. Primeiro, você vai sublinhar as rubricas, tá bom? Aí, depois você vai pintar de azul. Pinte não, marque assim só a primeira letra, ou bote um pontinho perto, tá bom? Dos verbos dessas ações que você sublinhou. Depois, você vai pintar de amarelo os verbos que indicam estado. Lembra? É naquela mesma parte que você sublinhou que você vai pintar o que está pedindo de azul e de amarelo. Aí você vai ver quem são os personagens
destacar de verde, tá bom? E você vai destacar de cinza, quem não tem coleção, né? O lápis de cor cinza, faz assim com lápis grafite bem fraquinho assim, que também dá certo. As falas dos personagens, ok? Então, vai lá e volta, pessoal, por favor. Beleza? Gostei. Olha só. Gilson careca. Ó, Gilson careca. Olha para o atendente da farmácia, passa a mão na cabeça careca e diz parecendo ansioso. Bom dia, preciso de um remédio para crescer cabelo. Aí o farmacêutico, tá? Aí aqui tá dizendo como é que ele vai representar esse farmacêutico. Esse farmacêutico tem que ser sorridente, aparenta boa vontade e aponta para a estante de remédios. Grande ou pequeno? Aí Gilson, né? O apelido dele é Gilson Careca. Continua ansioso e responde sem pensar muito. Não pensou nem no que o farmacêutico falou. Aí ele fez pequeno e volta a passar a mão na cabeça. E ele continua dizendo: é que eu não gosto de cabelo muito comprido. Descubram depois a piadinha aí. Tem gente que não vai descobrir não, hein? Qual é a piadinha aí dentro desse texto, não. Vamos lá. O que é que você deveria ter sublinhado? Você deveria ter sublinhado. Vamos ver se vocês fizeram direitinho aí, pessoal. Vamos ver se vocês fizeram aqui direitinho. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo, que você sabe que às vezes, né? Ó, você deveria ter sublinhado. Eita, que linha bonita. Todas essas partes que estão entre parênteses. O que está entre parênteses é a rubrica desse texto. Então, se você sublinhou com seu lápis grafite, tá bom? Essas partes que estão entre parênteses. Gente do céu, como é difícil fazer essa linha. Vamos lá. Tá difícil, mas eu faço. Vamos lá. Muito bem. Foi isso aqui que você sublinhou? Parabéns. Isso aqui não é com lápis de cor, gente. Isso aqui é com lápis grafite. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Continuando. Desculpa, não tem. É só até o parêntese aqui, viu? Aí, o que é que a gente vai fazer agora? De verde? Não, de azul. Os verbos que indicam ação. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte com vocês, pessoal. Eu vou cobrir a palavrinha, mas aí vocês vão entender qual foi a palavrinha que eu cobri. Vamos lá. Azul. Espero que dê certo. Olha. Essa palavrinha olha é uma ação. Muito bem. Passa. A palavrinha passa também é uma ação, porque ele é o quê? Passa a mão, né? Vamos lá. Diz. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui, aponta, ó, o gesto, né? Aponta. Também de azul. Aponta. Vamos ver. Responde, porque ele vai responder, a ação de responder. Sem pensar. E volta a fazer o quê? Passar de novo. Procure essas palavrinhas aí que eu encobri com a cor azul, porque é o que deve ser de azul, tá bom? Essas são as ações que cada personagem deve fazer. Vamos para que cor agora? Amarelo. Vamos de amarelo. O que será que eu vou pintar de amarelo? Vamos lá. É ele. Cadê aqui? Está aqui, ó. Parecendo. Ele tem que fazer uma carinha, né? Parecendo que está ansioso. Tá bom? Tá querendo esse remédio para crescer cabelo. Aqui, ó. Se vocês perceberem, aparenta muito bem. Tá bom? Temos mais? Continua. Onde é que está a palavrinha? Continua.
Essas que eu cobri de amarelo, que infelizmente não dá pra gente ver depois, né? Quando eu passo, mas vocês vão encontrar no textinho de vocês. E o de verde, tá aqui, né? Quem são os personagens? Deixa eu botar verde. Gilson. Eu vou fazer até assim diferente, pessoal. Eu vou sublinhar, tá bom? De verde. Gilson. Farmacêutico. Gilson. São os personagens. Então, fica de verde. Falta o quê? O cinza. O cinza é a fala dos personagens, tá bom? Vamos ver. Acho que eu vou deixar nesse aqui mesmo. Nós não temos a cor cinza. Eu acho que eu vou botar... Como será que vai ficar branco? Vamos testar? O que foi que cada um falou? Então, vamos lá. Aí, Gilson falou isso aqui, ó. Bom dia. Preciso de um remédio para crescer o cabelo. Tem que ficar na cor cinza. O farmacêutico falou o quê? Grande ou pequeno? Ó, grande ou pequeno? Foi a fala dele. Aí Gilson respondeu de novo. Pequeno. E ele ainda continuou. É que eu não gosto de cabelo, entendeu? É porque esse aqui, lembra que é só até o parêntese, tá? Vamos cobrir aqui. Ó, é que eu não gosto de cabelo muito comprido. Pronto. A fala dos personagens de cinza, beleza? Tá assim um pouquinho, mas dá para entender. Vocês são espertos, que só Jesus na causa. Muito bem. Sons de Z. Z, X, S. Essas letrinhas às vezes confundem a gente um pouquinho, não é, pessoal? Confunde a gente um pouquinho. É possível perceber que as letras destacadas nessas palavras possuem o mesmo som de S. Tes, es e S também. Assim como ocorre nas palavras a seguir. Ó, teste, exportar. Agora, observe a seguinte palavra. Fazer com Z. EZ, som de Z. Dezer, com som de Z. Viram só? Tudo isso faz com que a gente, muitas vezes, a gente fica assim, professor, é com Z ou com S? Não é isso? Lê em voz alta cada uma das palavras, prestando atenção aos sons das palavras, das letras destacadas, ok? Fizeram? Muito bem, porque você precisa ouvir a sua própria voz pronunciando essas palavras, tá bom? Aí, o que percebeu? Então, vamos lá. O que ocorre é que todos os sons são iguais, tá certo? Justamente por isso que a gente tem aquela bendita dúvida, meu Deus, é com isso ou com aquilo, não é? Muitas palavras têm sílabas com som de Z, mas pode ser escrita com Z, com X, com S, e assim vai. Tem palavra que é com Z, aí eu vou e boto um S, também já, né? Casa, não é com S. E por aí vai, tá bom? Como é que você vai, no dia a dia, descobrir e aprender? É você lendo muito, quem lê muito, quem escreve, quem gosta de escrever, com o tempo vai aprender essas palavras e elas vão ficar, ó, fixadas na sua memória e nunca mais você vai ter essa dúvida. Então, quem gosta de ler, vai... eu li em algum canto essa palavra. Então, já sabe a escrita dela, tá certo? Se você não ajudar, vai, né, por muito tempo ter essas dúvidas. Com esse mão na massa, vocês vão fazer agora. Um detalhe, tá, pessoal? Quando vocês forem copiar aqui, descobrir as palavras, não é obrigado que você use todas as letras, tá bom? A palavra que você encontrar pode ter
3 letras, 4 letras, 5 letras, todas as letras. Vamos ver quantas vocês conseguem, tá bom? Em cada uma delas. Quantas palavras vocês conseguem usando essas letras. Só tenho um detalhe para você, tá bom? Todas as sílabas com som de Z. Qualquer palavra que você fizer tem que ter o som de Z. Eu não quero saber se você botou o S com som de Z, o X com som de Z, o Z com som de Z. O importante é que todas as palavras têm que ter o som de Z. Vejam aí quantas palavras vocês conseguem. E quando terminar, aí vocês voltem. Tá certo? Vamos lá? Olha aí. Olha as palavras que eu consegui. No primeiro quadro. Avisado, avisada, rosa, asa, aviso, avisar, rasa, visão, rosada e visado. Se você encontrou outras a mais, beleza, tá bom? Se não encontrou, você pode incluir essas porque vai ficar no seu banco de palavras. Quanto mais a gente tem, melhor. Letra B, olha o que eu encontrei. Examina, exame, exibe, exime, exiba. E na letra C, amizade, azeda, 10, reza, zera e rezo. E detalhe, todas têm o som de Z, tá bom? Ó, letra A, todas têm um S com som de Z. Na letra B, todas têm um X com som de Z. E na letra C, todas têm o Z. Agora, pessoal, detalhe, viu? Essa próxima questãozinha aqui, que é o desafio, aí eu não vou poder fazer correção, porque é pessoal. Mas tente construir frases, e nessas frases tem que ter no mínimo, se tiver mais, tudo bem, não tem problema, 3 palavras que você encontrou no exercício anterior. Então, usa as palavrinhas lá, e eu já dei outras para vocês. E formem aí as frases de vocês, tá bom? E para você fazer a tarefa de casa, olha o que é que você vai precisar. Saber um pouquinho sobre cartazes de espetáculos para a gente fechar esse assunto, tá bom? Teatral. Você sabe o que significa a expressão estar em cartaz? Ela quer dizer que alguma peça, algum show, algum musical ou algum filme está sendo exibido. Observe com atenção os cartazes a seguir. Então, a gente vai ter alguns cartazes aqui para observar. Olha só, a menininha está dizendo, esta peça ainda está em cartaz. Então, eles podem assistir porque ainda está apresentando. Nós temos esse cartaz de Festival de Ópera em Curitiba, no Paraná. Olha as informações que tem no cartaz. Ó. Outro cartaz divulgando contação de histórias em Ubatuba, São Paulo. Tá bom? Olha como ele vai usar, tá certo? Para chamar a atenção as pessoas. Ou então eu vou passar por esse cartaz, tô nem aí, né? Não vou nem prestar atenção. E este cartaz de cinema em Bangkok, na Tailândia, tá bom? Então, você vai observar os 3 cartazes com atenção, porque vocês vão construir vocês vão produzir um cartaz. Você conseguiu ler todos os cartazes? Provavelmente teve dificuldade para ler o terceiro, porque ele está em inglês, ok? Então, algumas coisinhas aqui tem gente que não vai saber o que significa, tá bom? No entanto, é possível entender que todos esses cartazes anunciam eventos culturais. É possível ter essa ideia em razão das letras grandes do título, da imagem principal e dos lugares onde se localizam. Por exemplo, na parede, né? Em que local da rua que eu vou botar um cartaz? Num beco escondido? Não, tá bom? Eu coloco naqueles lugares onde pessoas passam, onde elas podem ver, tá bom? O que é que vai me chamar a atenção nesse cartaz? O que é que mais me chama? Tá vendo? Porque eu não vou chegar aqui e olhar para o cartaz com coisinhas tão miudinhas, eu vou destacar o que eu quero. Tá vendo? Muito bem.
Então, quando vocês estiverem produzindo o cartaz de vocês, vocês vão dar uma olhadinha nesses aí para ter uma ideia, tá bom? E agora, tá bom? Aqui tem assim, tendem para semelhanças, diferenças, porque quando você estiver construindo, tá bom? Aí eu já tô dizendo, ó, tá vendo? O que eu quero tá em letras grandes. Aqui que tem alguns, né, personagens, quem tá dublando. Cada cartaz tem, ó, mas todas têm um local. Algumas lá embaixo, menores, tem as pessoas que estão patrocinando, tá bom? Aí, onde você vai encontrar, né? Por exemplo, onde comprar ingressos, tá bom? Então, vamos lá. Para entender o texto, vocês vão fazer em casa. E para concluir, temos esse aqui. Os cartazes de espetáculos teatrais, de cinema, de musicais ou de shows em geral costumam ser compostos do título, em letras grandes e chamativas. Preste atenção para o seu cartaz. E de uma imagem que tem a ver com a apresentação. Se eu vou apresentar o teatro da Chapeuzinho Vermelho, eu não vou ali fazer um desenho que não tenha nada a ver com a história do Chapeuzinho Vermelho, tá bom? A finalidade de um texto como esse é chamar a atenção do grande público, de modo que as pessoas possam se interessar em assistir a obra que está em cartaz. Então é isso. Eu não vou passar por um cartaz michuruca, sem graça, e querer, né? Quem está gastando dinheiro produzindo aquele espetáculo vai querer que eu vá para esse espetáculo como? Se não chamou nem minha atenção com um cartaz. Vale a pena conhecer, né? Por curiosidade, tem gente que é bastante. Este livro aqui, ó, a coleção de livros Teatro, de Raquel Coelho. Ela trabalha de forma inusitada com cenários, personagens, objetos e fatos gerais relacionados ao teatro. Manifestação artística de que tratam os livros. Agora, gente, quem é que mais gosta desse tipo de leitura? É justamente quem trabalha, né, com teatro, com cinema, com televisão, que eles se informam mais, né, e dá ideias para produzir cada vez coisas melhores. Além disso, a coleção é composta de lindas ilustrações elaboradas pela própria autora, à base de retalhos. Então, ela vai pegando pequenos objetos, aí ela vai montando, vai tendo as fotos, vai montando, né, com sucata, com tudo. Deve ser um livro bem interessante para ver. E o que é que você vai produzir esse cartaz, tá bom? Agora, em cima daquela história de seu Calixto, tá bom? Outra coisa, o que é que eu quero? Monte seu cartaz. Nós vamos levar esse cartaz quando voltar para o colégio. Tira a foto desse cartaz e manda para mim, tá bom? E deixa guardadinho. Por quê? Porque nós vamos levar para o colégio quando retornarmos. Quando, professora? Quando nos convidar, né? Quando o pessoal disser assim, oba, já está dando certo com segurança, voltar para a sala de aula, beleza? Então, é isso que vocês têm. Olha aqui, pessoal. Ó, atividade complementar. Para entender o texto da página 20, vamos produzir da página 21. Eu quero a foto desses cartazes. Tem gente que não manda para a professora e depois acha ruim. Quando a professora fica só... Ah, porque só bota de fulano, só bota as coisas de não sei quem. Ai, não sei. Claro, não manda as coisas para mim, como é que eu vou colocar no grupo? Ô, gente, colabora também, né? Bom, tchau e até a próxima aula. Um cheiro no caroço do oi todo mundo. Tchau.